Olá, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia, Dênio. Acho que está sem som. Bom dia, professor. Tudo bem? Agora sim, tudo bem? Tudo bem, então, honra estar participando desse simpósio maravilhoso, parabéns à equipe que está organizando. Estamos aproveitando bastante, aprendendo, esperamos corresponder às expectativas de quem está nos assistindo também. Tá ok. Queria fazer só uma breve apresentação, então, do Dênio Fonseca, que é analista de operações da Vale. O Dênio, ele é pós-graduado em engenharia ferroviária, tem já 16 anos de experiência em ferrovias, trabalhando aí em grandes projetos da Vale, na implementação de trens longos com 440 a 660 vagões. É especialista em dinâmica ferroviária e é responsável pela elaboração de procedimentos operacionais dos trens superpesados com cargas superiores a 56 mil toneladas. Em 2018, cabe destacar que ele foi eleito ferroviário padrão da Vale, recebendo o prêmio pela revista Ferroviária por projetos que trouxeram considerável melhoria operacional. Então, Dênio, mais uma vez, em nome de toda a equipe, a gente agradece por ter aceito esse convite e fique à vontade para a sua apresentação e, ao final, voltaremos com as perguntas mais relevantes aí para você, tá bom? Muito obrigado. Acho que está sem som. Obrigado, Felipe. Agora sim. Nós estaremos abordando o tema os desafios do emprego de composições de 440 e 660 vagões de alta carga, né? A Estradas Carajás é uma das ferrovias na qual a demanda de carga, principalmente de minério, é bastante alta e por muitas vezes nós vimos com a necessidade de fazer trens maiores para que nós pudéssemos ter as nossas necessidades atendidas. Eu quero mostrar um pouco do estudo que fizemos para essas composições de trens de alta carga, trens superpesados, trens com 440 vagões e 660 vagões. Vou iniciar aqui minha apresentação. Querendo mostrar um vídeo, né? Esse vídeo onde nós estávamos, foi a primeira formação do trem de 660 vagões. É um vídeo para nós histórico, né? Você vai ver a grandiosidade do tamanho do trem que a gente opera e da complexidade dos estudos de engenharia que nós tivemos de fazer e no resultado que chegamos. Gostaria de mostrar no vídeo. Só um minuto.
Ok? Então, nós vimos aí a apresentação do nosso vídeo. Você viu que o trem, de fato, é grandioso. São exatamente aí mais de 6.600 metros de composição, na qual é conduzido por um operador só, o operador que está na frente. No vídeo a gente consegue perceber pessoas tripulando as máquinas remotas, mas como esse havia sido o primeiro trem, né, ele foi tripulado para que as pessoas pudessem também dar o feedback do que estava acontecendo dentro da máquina e constatando aquilo que nós havíamos estudado. Tá? Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o histórico, né, dos desafios iniciais para que nós pudéssemos chegar a levar e a conduzir trens desse tamanho, com esse peso. Tá? O projeto inicial, nós começamos com um trem de 660 vagões. A gente tinha um painel de densidade de tráfego muito grande e, de repente, sentimos a necessidade de juntar trens para que pudéssemos aliviar setores da malha, dando, assim, mais fluidez ao nosso controle de tráfego. Os primeiros pontos a serem avaliados, com certeza, foram as locomotivas e os vagões, com os limites técnicos, a manutenção que a gente precisaria fazer após essa mudança e necessidade de algum investimento dos vagões ou locomotivas. O segundo passo a ser avaliado era o tipo de trem, o modelo de trem, como ele seria formado, na sua composição, com quantos vagões seria distribuído as locomotivas remotas e situações no trecho crítico, né, viabilizando assim o modelo, porque como o trem ele tem aí quase 7 quilômetros, ele estaria em vários perfis e a sua dinâmica seria variada e bastante complexa. Tempos de percurso, consumo, elaboração, aí a gente chama aqui de PRO, que é o procedimento operacional de como o operador vai conduzir esse trem, quais são as ferramentas que ele precisa para estar sabendo de maneira online, lá na hora de conduzir, onde cada bloco está passando, para que ele possa fazer, de fato, uma operação diferenciada para que essa composição desse tamanho tenha segurança em sua circulação. A gente fez um check também nos terminais de carga, né, já é um trem super grande e nós não... a nossa estrutura inicial não era para esse tipo de trem, e como seria esse impacto, né, nos tempos e movimentos dos terminais, algumas restrições operacionais ou de segurança que apareceriam, e quais as necessidades de investimento, caso viável, nos terminais de carga. Tá? Circulação na linha tronco, né, trechos não duplicados, aí quando a gente iniciou esse estudo, né, lá em 2014, nós tínhamos muitos pontos da nossa ferrovia não duplicados, hoje temos mais aí de 90% do trecho duplicado, e nós precisaríamos também ver o comprimento dos circuitos de via. Um trem dessa magnitude, ele fatalmente ocuparia 2 circuitos, como isso funcionaria, qual era o reflexo disso com respeito à própria passagem de nível nos pontos de parada, qual impacto teria para a própria comunidade, né? Como seria o abastecimento. Aqui na FC a gente faz numa cidade que chama Marabá, e como seria essa logística do posicionamento, ora vista o número de máquinas que nós teríamos nesse trem. Tá? Outro estudo importante, a alteração da curva de frenagem da TC, dado o tamanho, né, o peso, a quantidade de locomotivas, se a curva de frenagem que tinha no nosso equipamento, que faz a proteção de que, onde ele não vai permitir que o trem atinja um determinado limite, né? Tivemos que fazer esse estudo, perda de link Locotrol, como esse trem, na hora decidimos fazer com blocos de 110, seguindo o padrão do nosso trem, que é o trem convencional, que é o trem 330, são lotes de 110 vagões. Nós decidimos fazer 6 lotes de 110 vagões, daí esses lotes eles conversariam através de um link de rádio por Locotrol entre locomotivas, né? A gente também tinha uma preocupação com respeito à comunicação do encanamento geral. A gente sabe que o Locotrol utiliza bastante isso. Qual a efetividade dessa chegada de ar, né, de fluxo, e qual a resposta do próprio Locotrol mediante a distância da última remota
e a líder, né, a última remota aí, estando aí pelo menos a 5.500 quilômetros do comando do trem. Tá? Outros estudos, como impacto na via permanente, avaliação na superestrutura, avaliação em processo de manutenção, também foram considerados para que nós pudéssemos estar fazendo o estudo desse tipo de trem. Tá? Uma das primeiras preocupações, aí já falando dos tópicos que nós dissemos no slide anterior, ele é um trem que tem um encanamento geral muito grande, né? Encanamento geral de mais de 7 quilômetros. O encanamento geral, ele é o encanamento onde nós temos o ar que faz a frenagem do trem, né? O trem freia a ar, e nós pensamos bastante nessa possibilidade, e no reflexo que nós tínhamos, né, como nessa animação, nós vemos que os primeiros blocos, onde tem bastante assistência do compressor da locomotiva, eles teriam uma efetividade muito boa. Em contrapartida, por exemplo, o último lote assistido por uma locomotiva teria uma perda aí nessa velocidade de aplicação, assim, gerando um gradiente nisso tudo. Outra consideração que nós fizemos para esse estudo foi observar as diferenças de taxa de frenagem, com finalidade de fazer o ajuste no parâmetro do simulador entre lote homogêneo. A gente tem esses lotes de 110 vagões, são basicamente compostos de GDT e de GDU, mas nós temos GDTs aqui na Estrada de Ferro Carajás diferentes, comprados em épocas diferentes, com um pouco de característica diferente, e a gente foi para fazer a viabilidade desse trem, saber o que eu tenho de frenagem nesse trem, lógico, por conta também do seu tamanho e da dinâmica. A gente sabe também que as folgas entre os vagões deveriam ser consideradas, e nós começamos a pegar as taxas de frenagem dos lotes, né? Uma das vantagens que temos aqui são os lotes homogêneos, tá? Então, todo aquele lote ali que eu tenho de GDT ou de GDU, num bloco, eles são da mesma série, e essa é a vantagem. Então, eles têm basicamente em média, a mesma taxa de frenagem entre eles. O grande problema era na distribuição, já que temos o lote de 110 homogêneo, então, mas o outro lote 110 era homogêneo, mas talvez com outra característica de frenagem. Ora, à vista, também misturamos GDT com GDU, né? O GDU, nós sabemos da sua capacidade, né, de 150 toneladas, só que aqui não usamos ela em sua capacidade total, e sabemos que o vagão ele foi projetado para a dimensão do freio, para esse peso. E como usamos com o peso do GDT, como se fosse comparado ao GDT, então a gente tem um reflexo diferente, nós temos taxas de frenagens bem diferentes, tá? A gente fez os testes aí com sapata dinamométrica, e levamos em consideração a frota, né, e pegamos uma média aí de toda essa taxa de frenagem para trens carregados e vazios, para que nós pudéssemos fazer a simulação, para aí sim dar o estudo, porque a gente sempre parte da premissa de simular primeiro, porque se a viabilidade não tiver na simulação, então os outros passos a gente acaba desconsiderando até que tenha algo para que possamos resolver naquilo que identificamos de errado. Então, foram feitos por lote, aí foram uma série de simulações, né, fazendo a mistura de lotes com GDT, GDU, GDT, GDT, GDU, e fazendo várias misturas, e nós fizemos um apanhado para que nós pudéssemos imputar esses dados no simulador, e essa simulação nos trouxesse um resultado com bastante fidelidade daquilo que aconteceria em campo, né, porque um trem desse tamanho a gente não havia testado ainda. Para que vocês tenham noção disso, a BHP fez um teste, né, com um trem super longo, aí, de quase 7 quilômetros, maior que o nosso, mas foi apenas um teste, e a gente vai ver depois o resultado que a gente fez aqui com um trem de 660 vagões. Ele é um trem que, lógico, ele não é o trem tipo é o trem de 330, mas em momentos de MI, que a gente chama de manutenção integrada, onde a ferrovia para, ele é a nossa válvula de escape. Só para vocês terem noção, esse ano já fizemos 64 trens com tamanho de 660 vagões, então a usabilidade aqui na Estrada de Ferro Carajás é bastante importante.
para dar fluidez na malha. Tá? Outro parâmetro que buscamos considerar para que nós pudéssemos vencer esses desafios para fazer um trem longo foi vários outros parâmetros que vieram diferente das mudanças que aconteceram com os vagões, né, com o PED, né, as próprias locomotivas adquiridas pela nossa ferrovia, com características de tração diferentes. Então, todos esses ajustes nós consideramos, né, e fizemos todos os estudos, buscamos uma taxa de frenagem, a gente chama de net brake, a taxa média do trem todo, fazendo essa mix. Lógico que foram várias, vários modelos que testamos, então esse net brake ele oscilou bastante, mas a gente sempre buscou a segurança do nosso trem. E considerando aquele primeiro slide que vimos e que percebemos que os primeiros blocos eles têm taxa tem velocidade de aplicação diferente, eles são mais rápidos. O bloco de trás, fatalmente, com um pouco menos de velocidade na aplicação, ele fatalmente geraria um choque, né? Um choque entre o bloco de trás, que viria numa aceleração maior, colidindo com os blocos da frente, onde já iniciaram a desaceleração. E para isso a gente fez estudos também nas taxas de frenagem, de aplicação, em emergência e em penalização. A princípio nós tínhamos uma aplicação no trem feita, a gente chama de redução mínima, na ordem de 6 a 8 PSI, uma redução no encanamento geral, que é de 90 PSI, e após 7 segundos ele faria uma aplicação total. A gente chama de aplicação total a aplicação máxima para que o trem possa parar. E aí eu não estou falando de emergência, porque a emergência aí é a maior que temos, né? É a mais crítica e que vai parar o trem com maior velocidade. Nós vimos as consequências disso, vimos inclusive o dano que isso causa ao trem. Vimos também que uma das características do próprio software do Locotrol em fazer aplicação em máquinas remotas, isso trazia malefícios para o trem em caso de penalidade ou em caso de emergência. Fizemos todos os ajustes, inclusive fizemos proporção de freio para a locomotiva, já pensando em alteração no software em caso de penalidade. Tá? Nós também consideramos todas as locomotivas, tá? E todas elas foram devidamente configuradas, os parâmetros de aderência, sua capacidade em arrancada, né? A gente tem máquinas modelo AC e DC, onde as nossas máquinas AC têm um controle de tração fenomenal, onde são micropatinações, né? Ela vai corrigindo, e essa correção ela é dada por eixo, né, na locomotiva. Em contrapartida, as nossas máquinas DC, eu falei das máquinas AC agora, e as nossas DC, elas têm uma característica de tirar a tração. Quando ela patina uma das rodas nos eixos, ela tira a tração por completo da locomotiva, e isso a gente precisou também ajustar para que pudéssemos ter uma fidelidade na composição de simulação desses trens grandes, né? Isso tudo, a gente trouxe esses parâmetros para dentro da simulação, verificando o engranamento e todas as características de fato da locomotiva. A gente também foi ao campo, inclusive eu tenho um slide que eu atualizei aqui agora, ele vem inclusive falar daquilo que o nosso colega acabou de falar, ele falou aí eu vou falar de parâmetros de aderência, né? Ele falou de lubrificação no topo do trilho, e nós tivemos de fazer como se fosse um recall para ajustar, inclusive no simulador, alguns pontos da ferrovia onde nós implantamos, né, a gente chama aqui de TOR, é o modificador de atrito, e nós fomos aqui em campo com o tribômetro para fazer essa verificação, qual era a perda de aderência, porque a gente começou a ter reflexo no campo, trens que que estavam bem próximos do seu limite de quadro de tração ali, começaram, por exemplo, a não arrancar em determinados trechos, e a gente foi, inclusive, para entender, para fazer a correção também no trem longo, porque ele é longo e é super pesado. Então, isso tem uma influência bastante forte
e a gente foi a campo também para fazer a verificação desses parâmetros. Eu tenho alguns números aqui, depois a gente pode, em outro momento, nas perguntas, a gente pode entrar mais no detalhamento. Para prosseguir nesse teste, né, de tudo aquilo que nós iríamos precisar, desculpa, acabei passando aqui um slide, de tudo aquilo que a gente ia precisar em campo, dos inspetores de tração acompanhando dentro das próprias locomotivas, para estar, inclusive, verificando alguma taxa de um choque um pouco maior, fora daquilo que nós estaríamos planejando, ou dos resultados que o próprio simulador teria entregue para a gente. Inclusive, nós, nesse teste, nós estivemos acompanhando e nós citávamos, né, aqui, estamos chegando no KMX e diz que tem um choque de tantas toneladas, passando pela remota X, Y, e a gente ia testando a fidelidade da simulação na circulação desse trem no momento do teste. Nós fizemos aí todos os quesitos, né? Uma das coisas que nós verificamos, né, nesse tipo de trem, a dificuldade em conduzir um trem longo, é que como nós tínhamos trechos de maneira singela, o nosso contador de eixo ele ficou limitado, porque o contador de eixo ele era para 2.400 eixos, né, que atende apenas 600 vagões, e nós tínhamos aí 660 vagões, então acabou que a gente chama de o bloqueio automático, né, o BA ficava ocupado, né, ficava como se tivesse vagão, e o BA tinha de ser resetado pela própria equipe de eletrônica manualmente. Esse foi um dos desafios, né, a gente precisou fazer modificações no software da sinalização, melhorando o nosso número do contador de eixo, com respeito a freios, a sinalização, curva de frenagem. O que nós tínhamos e constatamos é que atendeu, né, nós tivemos um bom resultado, ora vista o número de vagões ser maior, o número de carros freando ali maior, a gente melhorou a nossa frenagem. A gente fez também algumas verificações, tá, com a instrumentação do trem de 660 vagões, né. Essa instrumentação ela não foi no início, né, já foi, não tem muito tempo, né, mas a gente pôde constatar que o trem de 660 vagões, ele está com choques dentro dos parâmetros esperados. Inclusive, uma das citações que eu falo aqui nesse slide é da assertividade do próprio simulador. Nós utilizamos dois aqui, o TDS 5000 e o TDS 6000, e foi bastante assertivo, foi bastante condizente, inclusive com os resultados do próprio vagão instrumentado, com margem, aí a gente pôs aqui margem de erro de 5%, isso foi satisfatório. Pegamos os pontos onde de fato a gente poderia melhorar, anotamos os KMs e fomos para campo, trabalhamos na operação e pensamos também na mudança das tecnologias para que esse trem, né, isso seria uma das dificuldades para a implantação, para que deixássemos esse trem de maneira segura. O que a gente fez, né, por exemplo, aí eu vou falar também isso também serviu para o trem de 440 vagões, é o trem que eu vou abordar melhor, porque ele é um trem que a gente faz ele vazio e carregado. O trem de 660 vagões nós fazemos apenas vazio, o 440 nós fazemos vazio e carregado, e eu vou já explicar um pouco sobre ele. Aqui foi alguns investimentos que precisamos fazer para que nós pudéssemos atender, né, a essa mudança, né, foi um dos desafios que tivemos com respeito ao link, tá? Como eram, a composição são 6 locomotivas, cada locomotiva atendendo um bloco, né, são 6 lotes de 110 vagões. E o link desse modelo de trem, com quase 7 quilômetros, demorava demais. E como a gente fazia ele no meio do trecho, era um trem de 330, o outro trem de 330 vagões chegava e acoplava na cauda, né? Demorava bastante para fazer o link. Nós adquirimos com o fornecedor uma função no Locotrol que chama link incremental. Esse link incremental, ele me
permite adicionar uma locomotiva ao meu link de Locotrol sem que eu precise desfazê-lo. Eu não preciso mais desfazer o link, onde o trem entrava em penalidade, o ar do encanamento geral era jogado para a atmosfera, o trem demorava, imagina um trem de quase 7 km para carregar um trem desse tipo. Então isso era um atraso bastante considerável, inclusive que tirava um dos benefícios que o próprio trem de 660 vagões nos trazia, que era de dar fluidez à malha. Então tivemos o link incremental, assim também como o foco na economia da eficiência energética, né, o trem vazio, a gente como o link, aí eu vou contar uma das dificuldades que ainda não resolvemos, mas estamos circulando bem, trazendo segurança compatível com o que a ferrovia de fato tem, um patamar alto, considerada uma das maiores e mais seguras do mundo. Tá? A gente tem uma limitação no link Locotrol de uma líder e 4 remotas, né? Então eu tenho 5 máquinas, aí você pergunta, se você tem uma líder e 4 remotas, só tem 5 locomotivas. A sexta, como é que vai a sexta locomotiva? Nós, através da simulação, nós definimos o ponto que a locomotiva, qual era a locomotiva que ia desligada nesse trem. Então nós temos um bloco que são 220 vagões, que eles são assistidos ali por 2 locomotivas em sua extremidade, assistidas pelo sistema de abastecimento de freio. Então uma máquina vai desligada e o maquinista controla as outras 4 remotas na composição do trem, mais a sua máquina líder. Outra coisa que nós precisamos adquirir foi a função de remotas como repetidor. Um trem desse tamanho, eu preciso que as remotas repitam o sinal do link Locotrol. A função também Boxcar, essa função, ela me permite, em caso de perda de comunicação, né, o maquinista realiza um procedimento, a remota, ela alivia o cilindro de freio é o da locomotiva, né, você tinha um alívio pelo encanamento geral, porque estava ligado ali em todo o trem, mas a locomotiva, ela precisa de um comando Locotrol, né, então quando você não tem esse comando, quando você está com falha de comunicação, como é que você faz para partir de um lugar? Então, essa função Boxcar, ela veio também trazer essa ajuda. Nós também tivemos a aquisição de uma função na qual, toda vez que a máquina perdia a comunicação e houvesse uma perda de pelo menos 2 PSI em 2 segundos, a locomotiva percebesse isso, a máquina caía para modo isolado. Esse modo faz com que a máquina nem tracione e nem abasteça o sistema. Tá? A gente também consegue retirar essa condição através de um procedimento, tá? E com função que nós compramos, e também na hora de fazer o teste do EG. A gente chama de teste do EG, o famoso teste de cauda, né, o teste do encanamento geral, onde nós verificamos a integridade da passagem de ar desde o início do trem até o seu final, e também nós temos possibilidade de não, porque no link Locotrol pede para você realizar uma aplicação mínima, como eu citei no início, de 6 a 8 PSI, para um trem dessa magnitude de distância, né, talvez a aplicação mínima, as locomotivas remotas demorassem para responder, até que elas pudessem assumir o comando de aplicar e aliviar o trem, então nós melhoramos isso também. Tá? Aí aqui é como ficou, né, como é que nós procedemos para fazer esse tipo de junção no trem. E agora eu vou falar um pouco do trem de 440 vagões, tá? É um trem, a gente pegou o mesmo conceito, o nosso trem padrão é o trem de 330, e nós colocamos apenas um lote a mais para que pudéssemos ter essa quantidade de vagões. A gente estudou o nosso layout, né, dos nossos terminais ferroviários e identificamos as dificuldades. Os nossos terminais, eles são preparados para receber lotes de 110 vagões, porém, na sua construção, eles foram preparados para receber trens de, no máximo, 330 vagões, então, fatalmente, em algum momento, né, um lote ficaria fora do terminal, e qual esse impacto geraria? Nós fizemos também tempos e movimentos na recepção desse trem, como iríamos desmembrar, como iríamos circular com eles para os viradores, na qual descarregaríamos o produto, toda a questão da condução, de posicionamento de todos os lotes, da classificação para levar as locomotivas, né, para manutenção também, fizemos todos esses estudos e nós desenhamos um modelo operacional para que nós pudéssemos fazer o teste desse trem, né, e nós chegamos a
nós tínhamos 2 linhas, por exemplo, de formação, nas quais nós podíamos formar esse tamanho de trem, e 2 linhas também que podiam receber com menos impacto, então nós iniciamos assim os estudos. Após verificar toda a viabilidade, né, nós traçamos os nossos objetivos, porque como era um trem que fazia vazio e carregado, nós queríamos saber os detalhes desse trem e qual seria o benefício que ele podia nos trazer. Nós temos aqui os dados técnicos operacionais, né, que foi a relação HP por tonelada, na qual nós teríamos que definir a tração e o modelo dessa tração para que ele pudesse atender a carga que seria rebocada, não só atender a carga que seria rebocada, mas a dinâmica do trem, porque a tração, vou dar um exemplo aqui, a tração na frente do trem, ela tira força de compressão, assim também como ela tira força de tração, né, usando freio dinâmico, força de compressão, ela acelera, né, tá numa bacia, então eu tenho de ter força suficiente para tirar essa força de compressão, na qual nós descobrimos através dos dados de simulação. Aí aqui eu tenho um gráfico do estudo que nós fizemos, dos choques que esse trem gera, tá? E fizemos a comparação com o nosso trem padrão, que é o trem 330, nós fizemos para o trem vazio e para o trem carregado, nós fizemos aqui a máxima e a mínima, né? Nós temos a máxima de choques, qual o valor em tonelada e qual era a mínima, tá? Para o trem de 440, fazendo assim uma comparação com o trem 330, porque nós elevamos a quantidade de vagões, mas nós não queríamos maximizar o desgaste que nós teríamos para o material rodante, tanto para a locomotiva quanto para os vagões. Tá? Aí não só de choques, nós fizemos o gráfico de força, qual é a força máxima que no pior ponto, a gente tem no nosso pior ponto uma força aí para o trem de 440 de 145 toneladas negativas, tá? Uma força alta de compressão, o trem 330 no mesmo local chega a 138 toneladas, então são forças que são consideradas altas, mas estão dentro do nosso limite de capacidade de segurança, e nós buscamos saber todos esses valores para fazer a verificação do desgaste com os componentes tanto de vagão e como também de locomotiva. Nós traçamos também uma linha onde nós fizemos toda a circulação desse trem e vimos qual era o seu desempenho, 330 com máxima de 80 por hora e 440 com máxima de 80 por hora, qual a média, né? A gente teve uma média, no caso aí, maior do trem de 440, pelo fato dele ter mais tração por tonelada transportada, tá? Então a gente teve essa maior velocidade aqui, ok? Nós também fizemos algumas verificações com respeito ao trem carregado, né, e essa é o nosso gráfico do carregado, né, onde o verde mais escuro é o trem de 440 vagões e o trem de 330 é um verde mais claro. Nós vemos bastante similaridade em muitos pontos, outros pontos o trem de 330 é melhor, outros o trem de 440 é melhor. Aí você me pergunta por que em alguns pontos a disparidade do trem de 440 ele melhora no desempenho. São pontos onde eu tenho fortes descendentes e o peso do trem ele proporciona o ganho de velocidade maior. Tá? Então, e depois que ele ganha velocidade, para você reduzir essa velocidade, o trem demora mais para reduzir. Isso é proporcional, né? Ele demora mais para ganhar, mas para reduzir também, depois que ele ganha o embalo, como ele tem uma massa maior, essa redução também ela demora mais. Procedimentos operacionais, né, nós verificamos também, né, e as performances, tá? E nós pegamos uma série de trens que fizemos, tanto para Carajás quanto para o S11D, são 2 minas que temos, e fizemos o cheque de todos os trens que foram para lá, né, estudamos, fizemos a comparação com o trem de 330, lógico, nós desconsideramos, até eu citei aqui, nós desconsideramos os trens de 660 vagões que fizemos para a contabilidade desses dados, né, para que nós pudéssemos ter uma estatística bem fiel de tudo aquilo que a gente queria. Eficiência energética, nós fizemos também o trem de 440 vagões, ele tem uma relação HP maior,
consequentemente ele vai consumir mais, ele é um trem que consome mais. Dentro do nosso histórico de consumo, você vê aqui o trem, a marca azul é a marca do trem de 440 vagões, o vermelho trem 330, né? No mês de agosto e julho, agosto e setembro, né, o trem de 440 foi melhor, mas na maioria das vezes o trem de 330 foi bem melhor no quesito combustível, sendo que na nossa meta, tá, na nossa meta de eficiência, os dois trens estavam batendo a meta, levando em consideração que o trem de 440 consome mais do que o trem de 330. Tá? Aí nós aplicamos o teste T, né, que a gente chama para ver as variações combinadas, para ver se essa diferença entre as duas médias aritméticas é possível rejeitar ou não, né, onde nós vemos que na eficiência energética realmente o trem de 440 vagões, ele é um trem que consome um pouco mais, tá? Aí a gente foi falar um pouco de transit time, né, e a gente viu que o transit time, a performance do trem na ferrovia, ela é uma performance muito boa, tá? Inclusive melhor do que o trem 330. Você vê aqui 53 em dezembro e 52 do 440, 54 do 330, 53 do 440. Ele tem uma performance melhor na ferrovia, mas quando a gente chega no quesito terminal, tá? É um trem que tem um impacto muito grande. Ora vista, o que eu já apresentei para vocês, é um trem que ele não tem, o terminal não está adequado para receber ele, então eu tenho impacto maior. E como o terminal ele não tem capacidade de receber por completo o trem, ele acaba perdendo. O tempo que ele ganha na ferrovia de transit time, ele acabou perdendo no terminal. Tá? Aí a gente viu aqui os tempos nos terminais, né, a nossa dificuldade naquilo que nós tivemos para fazer a logística desse trem com esse tamanho, dentro de um terminal que foi projetado para um tamanho diferente, tá? E fizemos aqui o teste, é possível rejeitar a hipótese que as médias são iguais, ele é um trem que no terminal ele é ruim justamente porque ele não tem a adequação, né? O pátio foi feito para outro modelo de trem, e nós começamos a verificar essas variáveis. Assim, então, na performance geral, né, você viu que ele tem um transit time no meio da ferrovia melhor, mas você vê na performance geral, contando o transit time entre a ferrovia e o tempo de permanência no pátio, ele acabou superando em tempo o trem de 330. Né? Ele ganha na circulação, nos 900 quilômetros, mas perde ali naquele trecho de pátio, e essa perda faz com que o que ele ganha na circulação fique na conta do que ele acabou ganhando lá no terminal, né, e ainda dando mais um pouco de sobra, né. A gente, inclusive, pensou em outras alternativas, tá, eu fazendo estudo de como poderíamos minimizar esses impactos, né, e pensamos em algumas coisas nas quais eu vou falar já no final, estou quase com meu tempo estourando. Tá? Aspecto de confiabilidade, né, a gente acabou constatando que a gente, por exemplo, fez 496 trens de 440, né, e essa combinação, fazendo comparativo com o trem de 330, a gente percebeu que o trem de 440 ele apresentou um pouco mais de falhas nos seus componentes, né, ou no vagão, ou em outro, ou na locomotiva. Tá? Aí, inclusive, nós verificamos o histórico na implantação do trem de 330. Na implantação do trem de 330, a gente teve um aumento de falha nesses componentes, muito por conta da equipe ainda estar pegando o ritmo do trem, acostumando-se a conduzir o trem, pegando, vou usar essa palavra, o macete da condução do trem, e a gente também viu esse reflexo no trem, na implantação do trem de 440 vagões. Tá? Quebras de DVC, mandíbula e pinhão, né, a gente viu que o percentual, foi um percentual um pouco maior. No 440 vagões, 1,41% dos trens que conduzimos, ele fracionou, né? Em contrapartida, do trem de 330, 0,38% fracionam na sua condução. Aí a gente, inclusive, fez um refino na própria operação, na condução do maquinista, e esse número já está bastante reduzido. Tá? Aqui são quebras de DDVC, tá? Alguma coisa do histórico, eu vou passar
por conta do tempo, né? Peão e locomotiva. Um dado importante, né, sobre a locomotiva, como a gente aumentou a tração e nosso HP por tonelada nesse trem subiu, a gente não teve reflexo com pinhões soltos, por exemplo, no caso das máquinas DC, ou máquinas com problema de tração. Hora vista, eu aumentando a minha tração ali, aumentando minha capacidade de reboque, eu acabei aliviando mais os esforços do trem em alguns pontos, tá? Em alguns pontos críticos. Tá? Nós fizemos simulação no software Arena para ver sobre o tempo, o transit time, sobre a capacidade que ele trazia, e elencamos pontos positivos e negativos, né? E dissemos, inclusive, que o trem de 440, a princípio, enquanto nossos terminais não estão preparados para receber esse modelo, ele seria utilizado para transporte, a gente chama de transporte fino, é um minério fino, que tem em Açailândia, perdão, onde o trem de 330 vagões recebe um lote de 110, aí usamos ele, assim também como em Carajás, quando carregamos outro tipo de material, né, no trem 330, anexamos mais um bloco, e desce um trem de 440, assim fazendo o transporte com esse tipo de trem. Tá? Aí a gente tem alguns pontos negativos, né? Essa permanência, eu acho que é o ponto principal. A eficiência energética, que a gente traz como negativo, mas trazendo em relação ao trem de 330, mas o trem que bateu estava dentro da nossa meta. O número de operadores que ainda não havia sido treinado, né? Como o número de trens é menor, então até que rode todos os operadores, isso foi uma dificuldade, né? E também trem ocupando mais de um circuito, né? A gente acabou resolvendo o nosso problema de ocupação, né? E descaracterização da rotina de operação, como é nossa rotina trem 330, a mudança, né, poderia gerar algum desconforto com a equipe. Tá? A gente estabeleceu algumas recomendações, né, de utilização desse modelo de trem que usamos, né, hoje na Estrada de Ferro Carajás, e a Vale continua estudando esse tipo de trem longo com perspectiva de aumento de capacidade. Para que você tenha noção, a Vale tem perspectiva de ampliar o seu volume transportado anualmente. Nós pensamos, inclusive, em chegar de 260 a 290 milhões de toneladas transportadas, e o trem, por exemplo, de 440 está dentro dos planos da Estrada de Ferro Carajás. Inclusive, pelas simulações do Arena, nós só chegamos a esse número com auxílio do trem maior, do trem de 440 vagões. Aí a gente precisa fazer algumas adaptações, aí aqui são algumas ideias, tanto no terminal, quanto a ideia de hubs, são pátios que antecedem os terminais para receber esse tipo de trem, e eles seriam ali desmembrados e seguiriam para os terminais de maneira menor. Então, a Vale pensa como estratégia de futuramente, tá? De ter uma possibilidade de mudar o seu tipo de trem, de 330 para 440 vagões. Então, eu apresentei aqui algumas das dificuldades e algumas das soluções que trouxemos. Se vocês quiserem, nós podemos conversar depois sobre maiores detalhes, sobre alguns cálculos que fizemos, como fizemos para deixar esse trem operacional, o que é que o maquinista tem que fazer, quais foram as tecnologias embarcadas que utilizamos para essa possibilidade, o que é que a gente teve que mudar na simulação de melhoria, no software do freio, a gente mudou o software de freio, nossa locomotiva aplica diferente quando utilizamos esse trem maior. Então, se você quiser saber mais detalhes, você pode me adicionar no LinkedIn lá, danielfonseca@hotmail.com, você me procura pelo e-mail, nós podemos conversar, o meu tempo já está estourado, e eu gostaria de abrir o espaço para perguntas. Dênio, muito obrigado pela apresentação. Não tenho dúvida que uma palestra, uma apresentação desse tipo tão curiosa, gerou inúmeras perguntas aí, de cada um no seu setor, né? Você imaginava o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Então, assim, foram filtradas algumas perguntas, e eu vou começar a ler elas aqui para você. A primeira delas: como estão sendo tratadas as questões sobre os componentes ACT e truques, sabendo que com essa formação de uma maior composição teremos mais esforços nos mesmos? Pergunta do Elton Cobo.
Perfeito. Assim, a gente continua mantendo o padrão de segurança. O nosso padrão, o padrão de segurança que a gente usa no 330, a gente usa para o 440, é o mesmo, não é porque a gente aumentou a tonelada que ele aumentou, vou aumentar o range. Nós continuamos. Logicamente, com o trem de 440, a gente aproximou mais do nosso limite, mas a tratativa são a melhoria nas nossas manutenções, né? Nós estamos adquirindo equipamentos com videoscopia, né? Então, ultrassom, a gente está melhorando a nossa capacidade. A gente, inclusive, mais para frente, aí é um spoiler, tá? A gente pensa em deixar os nossos trens, os nossos vagões GDT bem mais robustos. A gente tem um estudo feito pela própria TTCI, dizendo o que a gente tem que mudar em componente, quantidade de molas, tipo de engate, e todas essas características. Eu tenho esse estudo, né? De repente, sei, pode ir num fórum maior, mas assim, é um negócio bastante interessante. A gente, inclusive, pensa em carga por eixo, e a simulação do trem 440, chegando a perspectiva de 290 milhões, é com a carga de eixo aumentada, e a gente vai mudar, sim, os nossos vagões, tá? Eu não sei nem se não é mais uma pergunta, né? Mas vamos lá. Parecido, já respondeu parcialmente alguma das perguntas mais para frente. Professor Luiz Alves, como é controlado o sincronismo das locomotivas? Perfeito. A gente tem só uma barra, tá, Luiz Alves? A gente tem só uma barra e então a gente tem um equipamento, né? A gente chama de CGC, o FGS. Muitas ferrovias têm, que é o OBC, né? A nossa ferrovia também usa o OBC na Vitória Minas. E nesse equipamento embarcado, eu tenho a telemetria e tenho onde todas as locomotivas estão passando. Onde a locomotiva está passando, o maquinista vai executando um procedimento operacional que está descrito por ele. Você viu na apresentação, tem PRO, o maquinista tem um manual de operação para o determinado trecho. Como ele deve conduzir, redução de velocidade, PRO de parada, procedimento para parar esse trem. Então é tudo bem descrito e ele vai acompanhando as locomotivas, ele vai vendo onde elas estão passando e vai operando. Se tem que acelerar, porque vai ter um momento, uma vai estar freando, outra vai estar acelerando. Então isso é acompanhado por um equipamento embarcado dentro da locomotiva. Ótimo. Vamos lá, do Newton de Freitas. Com o aumento do comprimento dos trens, foi observada alguma aceleração na degradação da via e material rodante, e também se teve uma mudança estratégica na manutenção. Ok, Milton, a gente tem uma manutenção integrada da via. Todos os dias a ferrovia para pelo menos 2 horas, tá? Estrada de Ferro Carajás, com esse milhões de toneladas transportadas por ano todos os dias, com exceção do final de semana, ela para 2 horas, ela para, todos os trens param e a manutenção integrada ela vem para cima da ferrovia. A gente tem uma característica, vou dizer, por exemplo, do trem de 660 vagões, a gente está reduzindo o número de trens, mas a quantidade de vagões é o mesmo. Estou usando os mesmos vagões, eu só estou dando agilidade na circulação e estou enxugando a malha para dar fluidez a essa circulação. A gente sabe que tem a consequência pela conta da frequência. É diferente, você tem a frequência de 330 vagões e eu tenho a frequência agora de 630 passando no mesmo MV, por exemplo. A gente tem as nossas tratativas e os nossos planos de manutenção. Aí eu vou dar uma resposta honesta, tá, para você. Você viu que nós tivemos 492 trens 440, né, ano passado, contra quase 12.330. A gente está colhendo dados, né, e por enquanto assim, a gente não consegue perceber alteração nesse quadro, mas com certeza ele deve haver sim, e a gente espera ter um valor mais palpável, com mais dados, com mais trens rodados. Creio que daqui a uns 3 anos nós teremos bem claro isso. Ok. Mais uma do professor Oteliano. Qual é o próximo desafio tecnológico que vocês têm para implantar definitivamente o trem de 660 vagões? O que falta para isso? Primeiro, eu quero fazer reverência aqui ao professor Oteliano. Obrigado pela pergunta, professor. Você está no meu coração. O próximo desafio, a gente já, inclusive, pensou em fazê-lo carregado. Aí a gente... são super forças, aí a gente teria que fazer alteração no próprio software da locomotiva, nós teríamos que fazer uma alteração nas barras, né, porque no Locotrol eu tenho 2 blocos, né, eu uso
bloco líder e bloco remoto, a gente chama assim. Então, eu uso uma locomotiva ou 6, né? Ou então 2 ou 4, 3 ou 3, eu sempre divido assim. Para o trem de 660, a gente precisaria de 2 barras fazendo 3 blocos, e a gente precisaria de uma funcionalidade que ainda não tem, né? Porque hoje a gente consegue fazer na líder freio dinâmico, frear na frente e acelerar atrás, mas tu não consegue fazer o contrário, né? Que é acelerar na frente e fazer freio dinâmico atrás. Isso é uma limitação do software. Para a gente controlar as forças e a dinâmica desse trem, que é altíssima, para que ele não estoure o nosso limite de segurança, a gente precisaria dessa funcionalidade. Professor, a gente já está procurando a GE e já está sondando isso. Obrigado. Qual vocês imaginam que seja a velocidade máxima carregada? A gente é uma ferrovia, tá, de categoria 4, e onde, teoricamente, os trens de minério poderiam chegar até 96 km por hora e passageiro até 126. A gente anda a 80 por hora, tá? A gente, até ano passado, inclusive, Felipe, a gente estava com 70, né? Alguns no S11 fazia 80 no carregado. Esse ano a gente quer colocar todos os trens, esse ano para o início do outro, carregados a 80 por hora. Tá? A gente já pensou, inclusive, em projetos para o trem vazio, para a gente aumentar para 90, mas ainda está, isso está em pensamento de estudar o projeto. Tá? O estudo 80 do carregado já estamos finalizando e fazemos em alguns pontos da ferrovia. Tá? Então a gente anda a 80, tanto vazio, carregado, e essa é a possibilidade, vazio chegar a 90. Por enquanto é isso que temos. Entendi, essa foi a pergunta do professor Luiz Dias Alves. Agora, para a próxima, foi avaliada a possibilidade ou viabilidade do uso de válvulas de freio eletrônica nos vagões? Pergunta do Cláudio Buchholz. Cláudio, seria uma maravilha. A gente fez testes com o SCP, tá? Esse tipo de freio, eu acho que é a sigla que todas as ferrovias conhecem, para a válvula eletrônica, e a gente acabou tendo um efeito colateral nas sapatas, né? A turma começou a deixar o trem chegar perto do limite e usar o freio automático, manipulador de freio automático para fazer as aplicações. Então a gente teve gasto de muitas sapatas aí, inclusive para a implementação se porventura viesse ou vier o trem de 600, por enquanto a gente está mirando no 440 como possível trem tipo, tá? Mas assim, se fosse para um 360 aí sim. Para um 660 aí sim, teria que ser válvula magnética, porque a aplicação teria que ser instantânea do início ao fim, porque senão a gente fracionaria praticamente todos os trens. Perfeito. Do Adams Ribeiro, agora a pergunta: foram realizados ensaios nos componentes após os testes, de modo a verificar se os mesmos apresentaram algum defeito devido a esses carregamentos, ou ainda se atenderam a essa demanda? Aí eu volto a frisar que a gente falou na apresentação, para a locomotiva, né, pelo menos a gente viu que a gente subiu, né, acabou a tonelada, HP por tonelada a gente subiu, né, então a gente tem como se fosse um alívio nesse tipo de componente para tração, e para vagões como eu falei, né, o número que a gente tem de trens feitos, eu creio que a gente tem, contando todos os anos, deve chegar aí na casa dos 700 trens, a gente ainda não tem um histórico bem para dar um valor, mas estamos estudando, inclusive você viu na apresentação, né, nós estamos anotando todas as falhas nos tipos de componente, nas trincas, se for fadiga, se é fratura frágil, então tudo isso a gente anota, está criando esse histórico para ter um resultado bem mais sólido com respeito a essa pergunta feita pelo Adams. Obrigado, Adams, pela pergunta. Mais uma pergunta do professor Guilherme Fabiano. Sugiro realizar estudo de frequência de corpo flexível nos rodeiros para o exame das novas frequências. Não foi bem uma pergunta, mas não sei se você pode comentar a respeito disso. Não, professor, é comentário que eu tenho que fazer. Não, esse não, eu vou anotar, tá? Professor Guilherme, te agradeço e vamos incluir sim no nosso estudo. Muito obrigado. Vamos manter contato também, a gente está fazendo isso, tá? Obrigado. Professor Paulo Roberto Curca, a frenagem, ela pode ser aplicada de forma descentralizada, ou seja, controladas de forma independente pelas locomotivas em cada bloco? Essa frenagem pelo manípulo de freio automático, que é pelos vagões, não. É uma
aplicação uniforme. A alteração que eu tenho é aquela de taxa de frenagem, que a gente viu lá nos primeiros slides, que eu tenho vagões com taxa de frenagem diferente. A utilização de aplicação de frenagem diferente que eu tenho é com a utilização do freio dinâmico. Aí sim eu posso colocar por locomotivas, né? Essa locomotiva fazer dinâmico, então assim eu consigo por bloco. Para vagões, não. Apliquei o trem uma vez, todo o trem estará recebendo essa aplicação. Mais uma pergunta também do Guilherme Fabiano. Houve aparecimento de corrugação ou squats nos trilhos após a utilização de longos ou ainda de locomotivas AC? Não, assim, a gente continua, inclusive com o estudo da via permanente, né, a gente verificou se houve o aumento dessa corrugação. Não, porque assim, eu estou aliviando um pouco mais a tração, né? E as máquinas AC, a característica delas, como eu falei, elas percebem as micropatinações e ela vai tirar a tração por eixo, né? Ela não tira a tração inteira como as máquinas DC fazem. Então, quando ela tira de uma vez, o trem todo volta, e quando retoma a aceleração, gera patinação. Então, as máquinas, nós não estamos tendo esse problema. Quer dizer, ele ocorre, logicamente, mas de maneira bem menos degradante como nas máquinas DC. Não sei se tem alguma pergunta a mais. Acredito que essas foram as perguntas, foram muitas, né? Então, mais uma vez, Dênio, imensamente agradecido pela sua apresentação, em nome de toda a comissão, mais uma vez, professor Alteriano, todos aí da comissão agradecem por todas as respostas, paciência e disposição. Eu sinceramente, estou muito feliz, agradeço, tá? Isso vai, meu currículo está no meio dessas feras todas aí, estou me sentindo honrado, inclusive pela indicação da engenharia, da área de engenharia no meu nome. Acho que estou muito feliz, estou me sentindo realizado. Felipe, parabéns pela organização de vocês. Já falei, quem quiser manter mais contato, a gente falar mais detalhes, deniofonseca@hotmail.com, procura lá no LinkedIn que a gente fala mais. Estou disponível. Que eu não puder falar, que por enquanto eu seguro, eu digo que eu só divulgo depois, mas o que a gente puder ajudar, o que a gente puder ajudar. Estou devendo, professor Alteriano, uma simulação. Porque a gente está trabalhando na carga por eixo forte, mas a gente vai sim trabalhar em todos os pontos aí. Obrigado mais uma vez, estou grato e honrado. Obrigado.